Amém, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pelo privilégio que nós temos de ofertarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo as primícias nessa manhã gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos privilegiados. Que maravilha, que bênção. Quero deixar aqui um beijo no coração da irmã Cícera, né? Cícera Moreira. Ontem eu tive o privilégio de conhecer a irmã Cícera. Eu já conhecia, só não sabia que era ela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós cultuamos juntas ontem, né? Que maravilha, que bênção. Foi um prazer, viu, irmã Cícera? Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo uma bênção na minha vida, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração, lembrando você que está aqui o Pix da igreja, viu? Para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vai ser uma bênção, viu? E Deus vai usar a sua vida para me ajudar, viu? Olha só. Eu quero deixar uma palavra aqui ao seu coração. Hoje pela manhã, às 4 horas da manhã, estava frio, chovendo, né? Louvado seja Deus, mas a chuva, o frio, não pode parar a gente, né? Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja e essas coisas não interferem na nossa busca, na nossa adoração. Se tá calor, a gente ora. Se tá frio, a gente ora. Se tá chovendo, a gente ora. Nós estamos aqui aparelhados, né, irmãos, para uma grande guerra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Olha que palavra gloriosa. O discurso de Paulo em sua defesa. Né? Paulo começa a discursar para poder se defender. Né? Olha aqui, ó. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Ouve agora, varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E ele começa a se defender. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, louvado seja o nome do Senhor, da Cilícia, né? Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vos hoje sois. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a dizer por quem que ele foi instruído. Foi instruído por Gamaliel. Louvado seja o nome do Senhor. Gamaliel, ele foi um mestre, né? Ele foi um mestre mais honrado do primeiro século. Ele era muito conhecido e respeitado como um perito da lei religiosa e como a voz, né, da moderação. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. E ele segue aqui dizendo, né, persegui este caminho até a morte. Né? Eu persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer meneitados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Né? Paulo, ele começa a contar a sua trajetória, como ele perseguia o povo de Deus, né? E o intuito de Paulo era dizer para aquele povo que ele entendia o ódio que eles sentiam, aleluia, dos crentes da época, daqueles que pregavam o evangelho. Olha, em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu já passei por isso, eu sei qual o sentimento, aleluia, que tem dentro de vocês. Eu também já fui assim um dia, eu também já persegui, aleluia, os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo começa ali a contar a sua história, a dizer como que
ele deixou de ser um perseguidor do evangelho para ser um pregador da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pastor, o que Deus quer falar comigo com essa palavra? Que ele transforma as pessoas, para que você continue orando, para que você continue suplicando, para que você continue buscando, porque o Deus no qual nós servimos, ele liberta a mente, ele liberta o coração, ele salva, ele liberta perseguidores. O nosso Deus é um Deus de salvação, é um Deus, aleluia, de libertação, é um Deus de providência. Assim como ele mudou a situação, a vida de Paulo, ele pode mudar, aleluia, a sua situação, ele pode mudar o quadro da sua vida, ele pode salvar, ele pode libertar quem está aí dentro da sua casa, quem está na sua vida e precisa de uma libertação, precisa de uma cura. O Deus no qual nós servimos pode mudar. Paulo, ele começa a contar, a falar das coisas que ele fazia e que ele deixou de fazer e passou a pregar o evangelho. Ele começa a discursar, aleluia, para aquele povo. Ele começa, aleluia, a pregar para aquele povo. Ele começa a testemunhar da sua vida para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo, aleluia, crê que Deus, ele transforma, aleluia, e Paulo começa a pregar porque ele queria ganhar aquelas almas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de Paulo era alcançar a salvação para aquelas almas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelo teu povo. O Deus do qual nós servimos, ele transforma, ele liberta, ele cura, ele sara, ele é transformador. Confia a sua causa, confia a sua família ao Senhor. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Talvez você esteja pensando no seu coração: pastora, você fala isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu falo isso porque eu creio, eu criei, por isso eu falei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, por isso eu falo. Deus, ele transforma, Deus, ele muda o quadro. Acredite nisso, confie a sua vida ao Senhor. O que Deus tem preparado, aleluia, para as nossas vidas, nós não somos, irmãos, capazes de imaginar, mas nós temos que nos mantermos firmes, aleluia, na esperança, aleluia, de que Deus, ele vai fazer o melhor. Louvado seja o nome do Senhor, de que Deus sempre faz o melhor, porque ele é o melhor, aleluia, para as nossas vidas. O nosso Deus, ele é transformador. A Bíblia diz que ele é poderoso em obras, e Paulo aqui, ele começa e ele segue, aleluia, com o seu discurso. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. O que ele diz aqui no verso 9: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor da luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia, o Senhor, aleluia, derriba Paulo, aleluia, daquele cavalo. Ele vê aquele esplendor e fica cego. Louvado seja o nome do Senhor. É essa história que Paulo, ele começa a discursar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz no verso 12: e um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Ele começa a contar as maravilhas de Deus, né? Que Deus usou a vida de Ananias, né? Ananias, recobra a vista. E ali naquele mesmo instante ele viu. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade
e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. E ele segue discursando. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus, com essa palavra, já falou poderosamente ao seu coração. Ele está no controle da sua vida. Ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da tua família. Não desista. Não desista. Continue orando. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Não desista. Assim como Deus transformou a vida de Paulo, Deus, ele pode transformar a sua vida. O nosso Deus, ele é transformador. Guarda essa palavra no seu coração. Louvado seja Deus. Eu vou orar pela sua vida logo mais, viu? Logo mais, eu vou orar pela sua vida. Guarda essa palavra no seu coração. Compartilhe essa palavra. Seja uma bênção na vida de outras pessoas, assim como você é uma bênção na minha vida. Compartilhe essa palavra. Viu? O nosso Deus é transformador. Transformou Saulo em Paulo. E pode transformar essa pessoa que você está orando, essa pessoa que você está clamando, ou essa pessoa que está perturbando a sua vida. Esse perturbador, né? Esse perturbador da sua vida, Deus, ele pode transformar. Guarda essa palavra no seu coração. Viu? Guarda essa palavra no seu coração, independente do que esteja acontecendo. Confia no Senhor. O nosso Deus é transformador. E Deus, ele pode libertar esse perturbador. Viu? Esse perturbador. Deus, ele pode libertar. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia, viu? Até a metade desse dia. Na metade desse dia nós retornaremos para a glória de Deus, viu? Jesus te abençoe rica e abundantemente. Você é uma bênção na minha vida.